Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, somos gratos porque o Senhor é bom. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não somos nada nem ninguém sem a Sua presença, sem a Sua misericórdia, sem o Seu amor que é derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por cada molécula, cada átomo que vive em nós, que faz com que o nosso corpo funcione, Pai. Louvado seja teu nome, Pai, porque temos uma cama para descansar, uma casa para habitar, Senhor. Temos trabalho para nos sustentar. Obrigado porque o Senhor tem derramado bênção sobre nossa vida e temos alimentos sobre a nossa mesa. Louvado e exaltado seja seu nome, Pai, porque mesmo em meio a lutas e tribulações sentimos a tua presença, sentimos a tua essência e a sua vida agindo sobre a nossa. E como precisamos de ti, Senhor. Como não somos nada nem ninguém sem a sua presença, sem a sua misericórdia, sem o seu amor. Louvado, Pai, exaltado seja teu nome. Pela tua fidelidade, pela tua graça e pelo seu amor. Nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Como precisamos de ti, Senhor, como precisamos da tua misericórdia, como precisamos da tua graça, como precisamos do teu amor. Como não somos nada, Pai, sem a tua presença. Que o Senhor possa derramar, Pai, da sua graça e do seu amor sobre nossas vidas. Que possamos viver cada dia mais na tua intimidade, que possamos viver mais na tua presença. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, que é sem fim. Louvado e exaltado seja teu nome, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda honra, todo louvor e toda glória, Pai. Não tem mais como viver sem a tua presença. Não tem mais como viver distante de ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dadas a ti, Pai amado. O Espírito Santo vem nesta manhã ministrar aos nossos corações. Espírito Santo, vem nesta manhã operar com poder sobre as nossas vidas, que ao lermos a tua palavra possamos compreender o mover do teu Espírito sobre nós, que possamos aprender com essas histórias, que possamos aprender com estas vidas, que possamos aprender com o que o Senhor tem colocado ali nas suas escrituras, que não seja apenas histórias ou linhas escritas, Pai, mas que seja algo que transforme nossas vidas, que possamos trazer um aprendizado de tudo que estamos estudando, Pai, e que a gente possa trazer para as nossas vidas tudo o que o Senhor tem para nós, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo, derrama dos seus dons sobre nossas vidas, conforme a tua vontade e o teu querer. Dom de discernimento, dom de conhecimento, sabedoria, profecias, dom de cura, Pai, discernimento de espíritos, e tudo isso para a honra e glória do teu nome, Pai.
dom de apostolado, de profeta, o dom de serviço, Pai, o dom do amor. Não adianta nada, Pai, se não tivermos o amor do Senhor em nossos corações, se não aprendemos, Pai, a viver conforme a tua vontade e o teu querer. Não adianta nada conhecer, frequentar uma igreja, ter uma religião, se não tiver o Senhor verdadeiramente em nossos corações. Vamos ser apenas religiosos, vamos ser mortos-vivos, Pai. Tem misericórdia de nós. Tira-nos, Pai, do lamaçal e justifica a nossa vida. Nós desejamos caminhar ao teu lado e ser reconhecido como irmãos quando chegarmos ao teu reino, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, Senhor. Nós te clamamos, ó Espírito Santo, continua agindo sobre nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar assim como o Senhor perdoa-nos. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda seta do inimigo, Pai, de toda intervenção que não vem de ti, Pai. Afasta, Senhor, de nossas casas toda potestade, tudo que vem para nos destruir, vem para criar contenda, vem para nos matar, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Reveste-nos, Senhor, com as suas armaduras. Reveste, Senhor, com o teu poder. Cerca as nossas vidas e as nossas casas e as nossas famílias com os teus anjos. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado hoje, sempre, através de nossas vidas, para que não só as pessoas nos vejam cheias do Espírito, mas que todo ser maligno, Pai, se afaste de nós, porque a sua presença é maior em nossa casa, a sua presença é maior em nossa vida, a sua presença é maior em nossos trabalhos, aonde a gente estiver, Senhor, a sua luz brilha em nós, Pai, e o mal não pode habitar. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nos reveste do teu Espírito, nos reveste do teu poder. Te peço, Senhor, pela nossa nação. Perdoa, Pai, os pecados da nossa nação. Perdoa-nos, Pai, porque somos uma nação idólatra. Somos uma nação onde o eocentrismo tem crescido dentro da sua igreja, Pai. Somos uma nação perversa, cheia de iniquidade, de injustiça, de prostituição, onde até dentro do seu corpo, dentro da igreja, Pai, as pessoas não controlam suas línguas, seus olhos, onde o engano, Pai, tem chegado, a apostasia tem aumentado. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo, Pai, que haja um despertamento, uma sede, uma fome da tua presença, que as pessoas comecem a entender que não tem sentido viver longe de ti. Precisamos mergulhar na tua presença, Pai, e começar a viver um novo amanhã, um novo dia na tua presença. Deixar este mundo de lado, deixar as coisas do mundo de lado e focar os nossos olhos, os nossos sonhos, os nossos desejos em Ti. Somente em Ti. Não tem sentido, Pai. Outra vida não tem sentido viver senão na Tua presença, Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a sua liderança, desperta os pastores, líderes, desperta, Senhor, essas pessoas que têm autoridade sobre o seu corpo. Desperta, Senhor, essas pessoas que estão à frente do trabalho, Pai, para que através do despertamento delas, Pai, a igreja se desperte também, Deus. Para que a igreja volte a se humilhar
a buscar ao Senhor, a orar, a jejuar, a ter uma vida santa, a entender que sem ler a sua palavra, a entender que sem orar, sem jejuar, sem buscar ao Senhor, não há intimidade. Vão ser pessoas cheias de dons, vão ser pessoas usadas, mas que no final da história o Senhor não conhece elas porque não houve intimidade, não houve profundidade, não houve busca, e na tua palavra está escrito isso. Mas as pessoas estão cegas, estão em coma, não conseguem entender o quão sério é buscar a tua presença e estar em intimidade contigo. O quão sério é viver para ti e por ti. O quão sério é o dia da sua volta. O quão sério é viver em justiça, em graça, em amor. Ah, Deus, dai-nos, Senhor, discernimento do teu espírito, porque o mundo está cada vez mais difícil e cada vez mais falsos profetas têm se levantado, trazendo o engano para a sua igreja, trazendo uma apostasia, uma separação, onde as pessoas estão achando que estão vivendo contigo, mas na verdade é uma falsa fé, é uma falsa paz, um falso amor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia dos teus filhos. Tem misericórdia dos teus escolhidos. Enche-nos, Senhor, do teu espírito, para que possamos ser sensíveis à sua voz, para que possamos ser revestidos do teu poder e ir para cima, Senhor, de todas essas afrontas, com amor, mas com toda justiça, com toda a sabedoria vinda do teu Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque vai voltar, nos resgatar e transformar essas nossas vidas, esse nosso corpo pecaminoso num corpo glorificado, santo como o Senhor. Vai nos dar um galardão e encher a nossa mente como a sua. O conheceremos verdadeiramente, profundamente, assim como o Senhor nos conhece. Louvado e exaltado seja seu nome, Pai. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga paz para aquele lugar, o centro da história, o centro do mundo, Pai. Um local que dificilmente houve paz. Um povo que o Senhor escolheu para proclamar o seu reino a todas as nações, mas que escolheram se ocultar, escolheram guardar para si, ao ponto do pecado e da ganância estar tão forte que o Senhor veio para transformar tudo isso. E graças a esses corações endurecidos, hoje temos a oportunidade de estar louvando o seu nome, de estar engrandecendo ao Senhor, de estar vivendo na tua presença. Mas aquele povo não foi abandonado por ti. Traga, Senhor, a plenitude dos gentios, para que a plenitude dos judeus aconteça também, Pai. Para que aquele local que é um relógio para o teu reino comece a agir. Para que o teu Santo Espírito encha aquele lugar e os nossos irmãos comecem a ser transformados pelo teu Espírito, pelo sobrenatural. Que essa capa, Pai, que a igreja colocou sobre Cristo caia. E o povo, Pai, israelita, possa ver que Yeshua é o Messias que eles tanto aguardam. O irmão judeu, o irmão nascido da tribo de Davi, o filho do homem,
o Filho do Deus vivo, o Messias, o Rei aguardado, que eles possam reconhecer que ele já veio e morreu por eles e por todos nós. Morreu também pelo povo árabe, morreu também pelos filhos de Ismael, morreu por toda a criação, não só os humanos, mas por toda a terra, pois Deus amou o mundo ao ponto de não negar o seu próprio filho por ele. Louvado e exaltado seja seu nome. Que o Espírito Santo haja naquele lugar e haja paz em todo o Oriente Médio. E que o sobrenatural do Senhor traga esta paz. E que através disso o mundo, as nações, reconheçam Jesus como o único Messias, como o único Rei de todas as nações, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome. Maranata, Jesus, nós te aguardamos, nós desejamos o teu retorno, nós queremos ter o privilégio, como Paulo falava, de ver o Senhor descendo, de sermos arrebatados, tomados pelo Senhor. Nós queremos viver o teu reino ao seu lado, como amigo e como irmão. Vem, Jesus, para a honra e glória do teu nome, nós te aguardamos, cheios da tua presença, cheios do teu poder, atento aos sinais, meditando na sua palavra todos os dias, para a honra e para a glória do teu santo nome. Usa-nos, Pai, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Nós precisamos de ti. E não sabemos, Pai, mais viver distante de ti, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Porque teu é o reino, teu é o poder. E a ti seja toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos lá, a gente está lendo o livro de Gênesis. E a gente está na terceira parte da história de Gênesis, onde a gente está estudando, vendo a história, então, de Jacó. Mas é tremendo ver o agir de Deus, usando ali, então, Moisés para contar essa história, para escrever essa história, para que hoje a gente possa tê-la em nossas vidas. É maravilhoso ver o agir de Deus desde Adão. A história de Adão, eu estava pensando agora de manhã mesmo, sobre a gente tem um relato muito curto sobre Adão, mas Adão viveu 930 anos. E a gente vê aqui Abraão, perdão, que viveu 175 anos, e a presença de Deus se manifestando várias vezes na vida de Abraão. A Bíblia ela não vai relatar, mas conhecendo o que a gente conhece de Deus e vendo o agir de Deus, eu acredito que essa manifestação do Senhor ensinando a Adão o que fazer, como agir, como ensinar, eu creio que ele também fazia. Eu creio que também Jesus estava ali, junto de Adão e Eva, ensinando como agir, como fazer, se manifestando com todo o seu poder.
senão eles não teriam sobrevivido 930 anos sem o cuidado do Senhor, sem o agir do Senhor. Isso é algo assim que a gente não tem relatado na Bíblia. A gente tem alguns apócrifos, algumas histórias. A gente tem na cultura oral dos judeus algumas histórias, mas quando a gente começa a pensar nesse Deus cuidadoso e amoroso, não tem como não imaginar o Senhor presente na vida de Adão e de Eva. Porque mesmo Adão tendo tido cometido o erro, o que o expulsou do jardim não o expulsou da presença do Senhor. Porque hoje somos pecadores tão quanto, e a presença do Senhor é manifesta em nós, assim como foi na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, assim como foi na vida de Noé, de Sem e todos os seus filhos. Então, quando a gente vê toda a criação do Senhor, que leva ali a história de Noé, que leva a história da arca de Deus se entristecendo com a criação, porque ela se perverteu. Quando a gente vê, então, a história de Terá, que é chamado para ir para Canaã e fica no meio do caminho, nos ensina que precisamos estar focados no propósito que o Senhor tem para nós e não desistir. Quando vemos então a vida de Abraão, com seus altos e baixos, com os seus momentos de dúvidas, os seus momentos de erros e os seus momentos de acerto, os seus momentos de intimidade com o Senhor, os seus momentos de questionar até o Senhor. E a gente vê então Abraão no seu momento de amadurecimento, a ponto de pegar seu filho e levar para o sacrifício sem nem questionar. Quando a gente vê, então, ali Isaac acabando cometendo os mesmos erros do pai, mas também os mesmos acertos, porque a gente vê Isaac meditando, buscando ao Senhor, sendo abençoado pelo Senhor. E quando ele vê que o tempo está passando e ele não tem filho, ele clama a Deus. E Deus abre, então, ali a madre de Rebeca e ela tem 2 filhos. E a gente vê, então, a promessa de Provérbios, onde fala que a bênção do homem está nos seus cabelos, a sabedoria do homem está nos seus cabelos brancos, e a bênção do homem é ver o filho dos seus filhos. E a gente vê, então, Abraão tendo esse prazer de conhecer seus netos e de contar essas histórias aos seus netos, de contar a sua trajetória, de contar as manifestações de Deus em sua vida. E a gente vê, então, ali, com certeza, Jacó e Esaú ouvindo as histórias de seu avô Abraão sobre tudo o que Deus fez. E a gente vê, então, um Jacó desejando as bênçãos. E a gente vê um Esaú desprezando as bênçãos. Ao ponto de, sem pensar, Esaú vende o seu direito de filho mais velho. E depois a gente costuma colocar a ideia de que Jacó foi o enganador, mas na verdade Esaú vendeu o seu direito. Tudo bem que a gente vê a manifestação do homem agindo com a carne, mas Esaú que tentou enganar Jacó, porque a bênção já não era mais dele. E ele sabia disso. Mas ele nunca contou isso ao seu pai. Ao ponto de quando seu pai foi o abençoar, ele foi fazer o que o pai fez para receber a bênção que já não era mais dele. E aí a gente tem toda a trama ali, né, de Rebeca e Jacó. E aí a gente não vê o agir do Senhor neste momento, mas a gente vê quando Jacó está no deserto, Deus realmente o abençoando.
A bênção que era sobre Abraão, a bênção que era sobre Isaac, sendo derramada sobre Jacó. E Jacó, mesmo assim, não tão maduro, não tão tendo tantas experiências com o Senhor, coloca o Senhor à prova, aí Deus age, o abençoando. E Jacó então segue para Harã, ali já com uma idade avançada, conhece Raquel e Lia, e ali ele casa-se com as duas por causa do trama que seu sogro causa. Eu vejo isso claramente, e a colheita daquilo que ele plantou. Labão era um cara muito esperto, e se deixasse, se Jacó não fugisse, ele ia ser enganado pela vida inteira. Então Jacó levanta, a gente vai ver isso agora, né? Então Jacó ali trabalha 14 anos pelas suas duas mulheres, e durante esse último período de 7 anos, ele tem vários filhos. São os 11, na verdade, né? 11 filhos durante 7 anos com 4 mulheres diferentes. E aí a gente vê, então, na verdade, não são 11, são 12, né? Com Diná. 12 filhos em 7 anos. E aí a gente vê, nesses últimos 6 anos, Deus abençoando Abraão de tal maneira que ele prospera e se torna até mais rico do que o próprio Labão. E aí então ele tem que fugir dessas terras. E ali, quando ele vai, então, nesse período de fuga, a gente sabe que, de novo, isso vai ser contado agora. José provavelmente tem 6 anos de idade e Raquel está grávida novamente. Vamos lá para Gênesis, então, capítulo 31. Jacó foge de Labão. Éder, acho que ele teve 13 filhos. Sim, então, ele até agora tem 12. Ah, tá, ele vai ter agora. Agora ele, na 3 fuga, das 12 na sombra. na Aí depois. fuga dele, ela tá grávida. Ah, tá. Lembra que ela tem um filho e morre? Então, na fuga, agora nesse momento de fuga de Jacó, Rebeca, né? Raquel, perdão, está grávida de Benjamim, né? Vamos ver se é isso mesmo. Gênesis 31, mas ele tem 13 com Dina. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha, tinha e juntou, e toda a sua riqueza à custa de nosso, e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Então Jacó trabalhou 14 anos para Labão, enriqueceu Labão e os seus filhos, como também, porque esses serão os herdeiros de toda a fortuna de Labão. Fez um acordo com Labão, Labão mentiu, mandou estes filhos tirarem todos os animais listrados, manchados e negros e levar para longe, deixou Jacó com nada. E mesmo assim, depois de 6 anos, eles começam a dizer que Jacó roubou Labão. E Jacó então começa a ouvir isso, começa a ouvir que os filhos então de Labão estão tramando e estão falando que Jacó era um ladrão. Versículo 2: E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Afinal de contas, Jacó estava mais rico do que o próprio Labão. Se a gente parar para pensar aqui, só dando um adendo, Labão, ele é o irmão mais velho
de Rebeca. Então, quando eles foram lá, Labão já era mais velho, vamos colocar aí uma margem bem simplista aí, de que Labão tivesse aí seus 30 anos e Rebeca seus 20, ou que Labão tivesse seus 25, vamos colocar 30 para ficar fácil. Labão aqui está com seus 100, 110 anos, não é um cara novo. Assim como Jacó, ali já com os seus quase 90, quase 100 anos também. Se ele tinha 77, passaram-se 20 anos, 97 anos. Labão ali, vamos colocar, se tivesse 20, 110 anos, 120 anos quase. Então, os seus filhos já estão de olho na herança do pai. O pai já está velho quase para morrer. E tudo que a gente tinha, Jacó tomou de nós. Lembra que os rebanhos mais fortes começaram a ficar com Jacó e os mais fracos com Labão? Isso significa que o rebanho de Labão começou a cair. E a riqueza, a gente vê no final aqui do 31, no versículo 43, fala que assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos de servos, de camelos e jumentos. Então, ali Labão era o grande cara de Harã. E nos últimos 6 anos, Jacó se tornou este cara. E os filhos de Labão viram, então, toda a sua riqueza indo embora, por causa da ganância de Labão. Versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. Eles disse: vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo. Mudou o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então, não só Labão estava enganando Jacó, como tentou fazer isso por 10 vezes durante esses últimos 6 anos. Mas esse 10 aqui, eu penso que é um exagero, né? Ele quis dizer várias vezes, né? Aí, não vou saber te responder. É. Eu vou ficar com o que está escrito. Uhum. Pode ser, pode não ser. Pode ser você diz que pode ser um jeito de falar. Ter Mas durante 6 anos, enganar 10 vezes, a gente engana as pessoas em um ano. Uhum. Entende? Um chefe pode enganar um funcionário 10 vezes em uma semana. Então, em 6 anos, isso pode ter acontecido, dele ficar trocando a maneira de pagamento de Jacó. Mas Deus era com Jacó e continuou o abençoando. Versículo 8. Se ele dizia, as salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listra serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listra. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. 10. Na época do, do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus
Me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras. São salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Isso aqui me fez lembrar, isso de visualizar, né? O livro do David Wong sobre a quarta dimensão, que ele fala sobre a oração e sobre visualizar o que desejamos, de buscar visualizar o que desejamos, visualizar as nossas orações. E ele no seu livro fala que quando a gente consegue visualizar dentro do mundo espiritual, aquilo começa a acontecer. Então, Jacó, ele está falando desse sonho que ele está tendo agora com o anjo que está mandando ele voltar para sua terra. Mas eu acredito que também a estratégia dele de colocar as várias escadas também veio através de um sonho dado pelo Senhor. Então, ele visualizou e o anjo disse para ele olhar e ver que os machos tinham listras e manchas. E ele continua, versículo 14. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai. Na verdade, ela faz uma pergunta, né? Temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos, tra... Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então elas entenderam o agir de Deus, né, nesse momento. Então Jacó, versículo 17, ajuntou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim, foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e atravessando o Eufrade, foi para os montes de Gileade. Então, nessa situação que a gente vê de Jacó ter que fugir, significa que provavelmente algumas vezes ele já tentou ir embora e Labão continuava o enrolando, continuou prendendo ele naquele lugar, como ele fez quando a gente viu, né? Mas Raquel, ela não está contente só com o que eles conquistaram, como elas acabaram de dizer aqui antes, né? De que Deus os abençoou. Raquel, ela queria algo mais. Esses ídolos que ela roubou do seu pai são chamados de deuses domésticos. São pequenos, são estatuetas pequenas.
E eles têm um significado bem maior do que idolatria ou adoração a um Deus. Na verdade, esses ídolos eram um certificado de posse da terra. Então, esses ídolos significavam que toda aquela terra onde Labão habita era dele. Quando Raquel rouba esses ídolos de seu pai, é como se ela estivesse roubando as terras do seu pai, que ficaria para os seus irmãos. Então é como se ela estivesse levando tudo que o seu pai tem com ela. Então não tem só a ver com idolatria, com adorar outros deuses ou esses ídolos, essas estatuetas, mas sim era como se fosse um certificado de posse que Raquel então leva de seu pai Labão. Labão persegue Jacó, versículo 22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Então, Jacó já não habitava mais perto de Labão. A sua riqueza e suas coisas eram tantas que provavelmente ele já habitava em tendas mais distante da casa de Labão. Tomando 23, tomando consigo os homens de sua família, então Labão saiu com seus filhos, no mínimo 2, né? Porque filhos no plural. Perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Lembra que provavelmente Labão estava a cavalo ou a camelo e Jacó fugindo com rebanho, com filhos, com mulheres, com crianças, com servos. Então, a marcha de Jacó era bem mais lenta do que foi a de Labão perseguindo. E mesmo assim, Jacó tinha ali 10 dias de distância. Então, 24. De noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e de harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me delas. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-lo, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem. Olha o que Jacó vai fazer. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora,
Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela de seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então colocou, então coloque tudo aqui na frente de meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro de seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados pelas feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia conta de todos os animais roubados de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei por 14 anos em troca de suas duas filhas, e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, legal, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada ele manifestou a sua decisão. Então Jacó coloca ali a expressão de sua indignação sobre a perseguição de Labão, sem saber o que Raquel tinha feito. E Raquel, ao roubar os ídolos e sentar em cima deles, faz a sua própria condenação, né? Porque a palavra de Jacó foi: quem estiver com eles, que morra. E a gente vai ver, então, sem saber que Raquel, sua esposa amada, estava com esses ídolos, ele mesmo joga esse juramento, essa palavra pesada sobre a vida de Raquel. E a gente vai ver, então, Raquel tendo seu filho Benjamim, e o nome que ela dá a esse filho tem a ver com tudo isso que ela passou. 43. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas. Os filhos são meus. Os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó
tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. E disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão chamou Jegar Saadura e Jacó chamou Galeede. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Galeede. Foi também chamado Mispa, porque ali declarou que o Senhor nos vigie a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunho entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá, para prejudicá-lo, e nem você passará para o lado de cá, para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Então, assim, a gente finaliza a história de Labão. Labão, que a gente percebe desde o início, quando o servo foi buscar a sua irmã para casar com Isaac, a gente vê já em Labão e Naor a ganância, né? Ele corre para buscar aquele servo porque Rebeca tinha recebido joias, né? E ali, quando o servo, então, entrega todas as joias, eles tentam mudar a situação. Olha que desde aquela época, a família de Rebeca já tentava, de alguma maneira, de alguma estratégia, mudar a situação. Ali na manhã seguinte, eles falam: não, deixa ela mais 10 dias. Que isso? Fica mais um tempo, ajunte um salário, ajunte riquezas. Não, a filha mais velha tem que casar primeiro com a mais nova. Agora você vai trabalhar mais 7 anos de novo por Raquel. Então, a ganância dentro do coração de Labão era muito grande. E quando ele foge, ele dá a desculpa ali de que Jacó fugiu levando suas filhas e netos como prisioneiros, que ele não deu nem tempo de beijá-los, mas na verdade ele sentiu falta foi dos seus ídolos, das suas estatuetas que tinham significado para ele de posse daquela terra. E que se Jacó tivesse levado no futuro, os filhos de Jacó podiam voltar para Padã com aqueles ídolos e falar que aquela terra pertence a eles. E então a gente vê aqui Labão mostrando de novo que, na verdade, ele fala: tudo isso aqui é meu. Olha a cabeça de Labão se Deus não tivesse interferido. Ele fala que todo esse rebanho, toda essa riqueza, tudo isso daqui é meu.
Então, tipo, como se o acordo que ele tivesse feito com Jacó não valesse de nada. Mas como Deus interviu, ele resolve não fazer nada. E ele entrega tudo aquilo para suas filhas. E aí ele faz esse acordo com Jacó. E Jacó faz esse acordo diante de seus filhos, diante de seus servos e diante das filhas, assim como Labão também, com certeza, diante de seus filhos e de seus servos, de que nem Labão iria atrás de Jacó e nem Jacó voltaria mais para Padana para tomar posse daquela terra. E a gente vê esse acordo, então, firmado entre os dois. E a gente vê, então, que agora a vida de Labão e a vida em Padana não vai ser mais contada. E a gente vê então Jacó também não mais olhando para trás. Agora é para frente, seguindo ao Senhor e vivendo segundo a vontade de Deus. E a gente vê que então Jacó está amadurecendo na vontade do Senhor, na intimidade com o Senhor, em entender que o Deus de seu pai, eu achei muito interessante, ele falou, o Deus de Abraão e o temor de seu pai Isaac. Temor de seu pai Isaac. Significa que Isaac mostrava uma reverência ao Deus vivo muito grande. E com certeza isso por causa da experiência que ele teve ao ponto de quase ser morto pelo seu pai Abraão. Então Isaac, ele tem uma reverência, né? Não é temor de ter medo, mas sim de temer ao Senhor, de ser grato, de ser obediente, de ser totalmente entregue ao Senhor. Eu achei bem interessante, eu não tinha prestado atenção nessa expressão. E agora, então, a gente vai começar a ver uma outra fase de Jacó. E assim a gente finaliza hoje. Se vocês tiverem alguma coisa, alguma pergunta, algum adendo, fiquem à vontade. Então, vamos estar orando para a gente finalizar. Que Deus continue nos abençoando, transformando a nossa vida. E assim como Jacó, a gente possa ter intimidade com o Senhor e obedecê-lo toda vez que ele falar e mandar a gente fazer. Deus falou para Jacó vazar dali e ele não pensou duas vezes. E Deus cuidou, né? Deus falou, vai, porque serei com você. E foi. Ao ponto de, olha que interessante, às vezes a gente fica naquela assim, Deus só fala com os justos. Não, Deus fala com quem ele quiser. Ele falou com Labão através de um sonho para que Labão não fizesse nada. E Labão, um idólatra, um injusto, uma pessoa gananciosa, foi usada para comprovar a Jacó que Deus era com ele. Então vamos estar orando para a gente encerrar. Fabiana, você pode orar para a gente finalizar, por favor? Se for possível. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amado e querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, o Senhor ter nos concedido mais um dia de vida, Senhor. Mais um dia que nós possamos buscar a Tua presença, Deus, porque é o que mais interessa nas nossas vidas, Pai, é buscar e estar na Tua presença. Nos ajuda, Pai, a alcançar todos os dias, Senhor, essa bênção em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem abençoado também as nossas famílias, os nossos entes queridos, Pai. Tu és bom. Um Pai bom e amoroso, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, Senhor.
pelas tuas bênçãos e por tudo que o Senhor tem feito em nosso viver, Senhor. Seja assim para crescimento em nossas vidas, seja assim para que possamos estar exaltando o nome do Senhor e te louvar. Papai, nós te louvamos por este dia, pelas nossas vidas e famílias, por esta oportunidade que temos tido, Senhor. E queremos também pedir a tua presença, a tua bênção nos nossos afazeres, nos nossos negócios. Vai à frente, Senhor. Esteja limpando a nossa caminhada, Senhor, e preparando, Senhor, o que o Senhor tem para nós, o que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por este dia, esta manhã, e pelas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu louvo, agradeço. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, mais um estudo, e a gente está vendo a vida de Jacó e como Deus é presente na vida dele e como ele tem amadurecido e aprendido a andar na presença do Senhor. O próximo estudo é bem interessante, que é a luta de Jacó com o Senhor. E é o momento em que Deus muda a identidade de Jacó para Israel. Não deixe de estudar, não deixe de aprender, não deixe de ler a palavra. Ela é essência para a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.